Vamos lá, conversão ao operador de milagres. Convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Se não fossem as promessas do Senhor, os filhos de Israel nem teriam existido. Foi o Altíssimo quem operou eficazmente em Abraão e Sara, além de ter atendido a oração de Isaac e escolhido Jacó. O Todo-Poderoso cuidou de toda a imagem deles, apesar de muitas vezes o terem provocado, o amor divino prevaleceu, e vieram a ser o povo escolhido. Ora, o povo de Deus é composto de todos que nascem de novo. Isso é muito bonito. É como comigo e com você. Eu passei por situações, você passou por situações, que estamos aqui pela misericórdia. Porque quantas vezes nós provocamos o Senhor, não é verdade? Mas Deus trabalhou conosco, trabalhou com paciência, nos perdoando, nos lapidando, até nos encaixarmos na obra dele. E se você se oferecer mais, ele vai fazer isso. Se você olhar, o Abraão, que era tão de Deus, um dia cometeu um ato errado. Foi ter um filho com Agar. O Isaac, eu posso dizer que foi o modelo, porque o Isaac casou com a Rebeca, ela era estéril, ele orou 20 anos, Deus mudou a situação. E o filho dele, nós sabemos que o Jacó se meteu. O nome Jacó já quer dizer aquele que quer vencer, aquele suplantador, quer dizer, tentou passar o irmão e tudo, mas Deus trabalhou com eles e fez deles os escolhidos, como nós também. Nós estamos aqui porque Deus trabalhou conosco. Deus permitiu que você chegasse até aqui. Deus está fazendo uma obra bonita. Nós somos o povo escolhido. Mesmo tendo visto Deus realizar os mais diversos milagres para virem a existir, os israelitas se rebelaram contra ele. E, com isso, sofreram muito. A verdade, pessoal, que se nós olharmos a história de Israel direitinho, nós veremos que aquele povo foi muito coração duro. Se você visse o Mar Vermelho se abrir, ali, vamos dizer em Santos, vamos dizer aqui a nossa praia aqui é Santos, né? Vamos que você estivesse ali e visse o mar se abrir ali. Meu Deus do céu, você ia ser um crente, né? Crente quente, né, irmão? Um crente fervoroso mesmo. Puxa, nós não vimos, imagine ver a água sair da rocha no deserto. Naquele povo se endurecia para Deus. Mas não precisa nada, o Judas Iscariote viu o Lázaro ressuscitar. E depois traiu Jesus. Como é que pode? Ele tinha convicção, entenda bem, que ele era de Deus. Que ali estava o próprio Deus. Judas viu outros milagres acontecerem, viu Jesus andando por cima das águas, e mesmo assim traiu o Senhor. Então, às vezes, nós ficamos até boquiaberto, ficamos até perplexos, quando contemplamos, entenda bem, uma manifestação de Deus, de pessoas que já foram de Deus se desviaram. Puxa, mas esse povo viu muito mais, só que tinha uma diferença, esse povo não era nascido de novo. Nós nascemos de novo. Então, nós vimos muito menos e acreditamos muito mais do que eles. Mas nós acreditamos porque fomos recriados em Cristo. Por isso, tem muita gente, não fique zangado, que está na igreja, mas não nasceu de novo. Porque é impossível a pessoa que tenha nascido de novo, que viva na prática do pecado, irmão. É impossível que a pessoa que tenha nascido de novo, ela consiga viver no pecado. Porque eu, por exemplo, eu sei quem eu sou, irmão. Mas eu sei quem eu fui, o velho Jaime. Eu tenho convicção que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura. Porque eu conheci o velho Jaime e conheço o novo Jaime. Então a mesma coisa é você. Então, à medida que você se envolver mais com Deus, você vai ter muito mais de Deus. Mas se prepare para uma coisa. Deus ainda está trabalhando com você. Você ainda não é, eu ainda não sou o que Deus gostaria que eu fosse, que você fosse. Nós temos que ser mais sensíveis à voz de Deus para não cairmos na incredulidade de Israel. O Senhor não quer que isso volte a ocorrer com o seu povo do Novo Testamento. Mas não há outro jeito, a não ser deixar que passem apertos, a fim de que volte a comunhão com o Onipotente, por seguir as pisadas de Israel e se desviar do Altíssimo. Deu para entender? Tem muita gente que só vai se consertar quando passar pelo aperto, quando passar pelo sufoco. Bem, não me refiro às pessoas que caíram em pecado da carne, mas há um sistema religioso que tem levado muito às mais tristes situações. É preciso ficar vigilante, pois o demônio sabe que muitos não resistirão às suas tentações. Nem todos chegarão a negar o Senhor, mas em vez de vigiarem e ficarem somente na palavra, muitos se autoproclamam profetas e com isso levam outros para o caminho do erro. É a pessoa que acha que Deus está fazendo uma obra, quer ver, é que nem jovem, irmão. Mas nessa jovem não, tem pessoa cascuda também, vida sentimental, a pessoa acima que Deus falou com ela.
E Deus me decepcionou. Deus não decepciona ninguém. Aí assim, pastor Jaime, mas eu tinha certeza que aquele irmão, que eu ia casar com ele, Deus falou com ele, mas Deus falou com ele também. Mas ele não quer ouvir a voz de Deus. Para de bobeira, irmão. Para de idiotice. Mas a pessoa acha isso. O Kenneth Hagin conta um caso, o Kenneth Hagin está na glória hoje, que uma senhora, uma moça, ele era jovem ainda, rapazinho, e a moça chegou para ele e falou assim, ô irmão, Deus me revelou que você vai casar comigo. Isso é que bom, irmão, quando Deus me revelar, eu caso com você. Quando ele escreveu o livro, ele já era avô, disse, até hoje Deus não falou comigo. E agora não dá, porque está no céu já foi embora e lá não se dá em casamento. Mas, poxa, é brincadeira. Mas, e aí vamos tirar essa da vida sentimental. O outro acha que Deus deu o ministério de profeta para ele. Irmão, Deus tem um recado para você. Eu, como pregador, nesses 30 anos do Evangelho, já vi cada uma. No dia chegou uma senhora para mim assim, olha, eu tenho que falar um negócio contigo. Deus mandou eu falar. Aí falou que Deus tinha falado isso, aquilo, bem, um recado já foi dado. As pessoas sim, então isso é perigoso, porque nós contamos um caso que o missionário diz, de um homem, que ele era um empresário. E o pregador disse, ó, Deus está me revelando que você vai fazer isso, você vai mudar vai mudar de ramo agora. E claro, é o pastor dele, ele a seguiu. O homem faliu, irmão. O homem mudou de ramo de negócio na direção do pastor de profeta. Não tinha. Para com esse negócio. Deus fala é pela palavra, irmão. Deus fala é pela revelação da palavra. Então as pessoas estão se destruindo e estão levando pessoas também para a destruição. A questão é mais séria do que pensamos. A maioria dessas pessoas que agem com bons propósitos, mas isso não muda o Senhor. Entenda que é muito perigoso embrenhar-se por conta própria no mundo espiritual. Deus falou quando Deus não falou nada, o que não é permitido. Por causa disso, para que não errássemos, o Altíssimo nos deixou a sua palavra. Diante disso, os que querem forçar Deus a falar com eles, por meio de jejum e orações, encontrarão caminhos sedutores que não vêm do alto e se perderão completamente. Amado, é o que eu estou falando. Não entre nessa. Naquela pessoa que diz, olha, eu fiz um jejum, eu fiz uma oração e Deus me revelou. Deus revela pela palavra. Não siga profeta nenhum, não seja dirigido por ninguém. Principalmente quando se trata, entenda, da sua vida. Você não pode deixar ninguém intervir. O seu contato é com Deus através da Bíblia. A Bíblia diz que entre Deus e os homens não existe nenhum outro mediador. Quem é o mediador? Jesus Cristo. Quem é Jesus? Para que se fez carne e habitou entre nós. Para com esse negócio. Hoje o mundo, o pessoal evangélico, vamos dizer assim, o mundo evangélico está mais adulto. Mas quando eu comecei, tinha muito isso. Tinha pessoa que apertava a sua mão, chegava a tremer assim, aleluia. Aí falava em língua, irmão, e dava a profecia para você. E você ficava até arrepiado, né? Achando que aquilo era de Deus. E depois não tinha nada. Depois você vai... Tem coisa que você chega com o tempo, você via que era até criancice. Criancice mesmo. Mas a pessoa cai nessa, e muitos estão caindo. Então, o nosso cuidado aqui do missionário é o quê? É fazer você ficar somente na palavra de Deus. Naqueles tempos, vários reis de Israel achavam mais fácil buscar conselho nos profetas, cumprindo rituais religiosos pagãos, do que consultar o Todo-Poderoso, verdade. A Bíblia fala de um homem chamado Acabe, que ele recebeu a visita de Josafá, rei de Judá. Esse período da história, Israel eram duas nações, Israel e Judá. Judá estava conseguindo ao Senhor, Israel não. E eles iam para uma batalha contra um lugar chamado Ramote e Gileade. E ele reuniu os profetas 450 e falou assim, subiremos a contra Ramote e Gileade? E os profetas numa só voz, subiremos, porque o Senhor é contigo, majestade, pode ir que você vai vencer. O Josafá era de Deus, olhou aqui assim, tem fura, isso aí está furada. Ô rei, não tem ninguém do Senhor que podemos consultar não, verdadeiramente? Ah, tem, mas eu não gosto dele, por quê? Porque ele só fala o que é mal ao meu respeito. É claro, ele estava no pecado. Mas se você está no pecado, você não gosta de ouvir a mensagem. Nós tivemos um caso, diz que roupa suja se lava onde, pessoal? Em casa. Nós tínhamos uma reunião de pastores e tinha um cidadão pregador do Evangelho. E ele simplesmente, quando eu ia pregar na reunião de pastores, ele fala assim, pô, me dá até nojo de ouvir esse cara. Esse cara é o Jaime. Tenho vontade até de vomitar o que ele fala. Porque eu me sinto um robô, ele só fala a mesma coisa. Eu pareço uma máquina. Tempos depois nós descobrimos que esse irmão estava desviado, esse irmãozinho, obreiro, né? Estava totalmente desviado. Por isso que toda mensagem que eu pregava, batia nele.
Deu para entender? Toda mensagem que eu falava ia contra os interesses dele. Mas por quê? Porque a palavra era sempre a mesma. Então o Acabe não gostava do Micaías, né? Porque eles só falavam o que era contra, o que era a verdade. Então a pessoa não quer, às vezes, ouvir o Senhor, porque o que o Senhor traz, se quer ouvir a palavra, o Senhor Deus vai mostrar que ela está no erro, ela não quer se acertar. Bem, o Criador falava por intermédio de seus profetas, e esses não se afastavam nem um pouco do que já estava escrito, ou, por caso contrário, não havia luz nele. Isaías 8:20. Vamos lá ver isso aqui? A luz, a profecia tem que estar cumprida. Isaías capítulo 8, versículo 20. Amigo, pega isso aqui e guarda no seu coração. Para quê? Para você nunca cair em cilada do diabo. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Se o que eles falavam no passado não estivesse de acordo com a lei e o testemunho, não era de Deus. E hoje nós, vamos lá agora para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus é no final da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta Judas, João, 3 vezes o João, 2 vezes o Pedro, Tiago, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Acabou. Deus não fala de outra maneira. Mas Deus não pode falar por um sonho, Jaime de Amorim? Pode. Deus não pode falar por um profeta? Pode. Mas nenhum sonho, nenhum profeta pode contradizer a palavra de Deus. Eu dou um testemunho de um homem que era de Deus. Era um evangelista americano, ganhador de almas, mas não acreditava em cura divina. Não orava. Mas ele ficou doente. Aquele negócio, pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Ele não acreditava em cura divina. Quando ele estava doente, ele pediu a cura para Deus. E aí, quando ele estava orando, um cidadão apareceu, vestes resplandecentes, como se fosse o Senhor. E o Senhor disse: meu servo, ele disse, eis-me aqui. Eu não vou lhe curar, a minha graça te basta. E quando ele falou isso, ele achou que era de Deus, a minha graça te basta. Amém. Falou para uns amigos, contou que não ia orar, porque Deus falou que a graça bastava. Dias depois ele foi embora. Aquele ser foi Jesus? Não, porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Como é que ele vai dizer que não vai me curar? Ele pode dizer assim: eu não estou podendo te curar porque tem impedimento, tem coisa errada, eu tenho que colocar a casa em ordem. É outra coisa. Mas não falar que ele não vai me curar. Que negócio é esse? Se a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Coisa séria, pessoal. Então, voltando na lição, não caia. Hoje o Pai não fala do jeito que eu, mas sim pela pregação da sua palavra. Hebreus 1:2, tá bom? Já viu, nós já vimos isso. De uma vez por todas, o perigo desses ministérios, embora a maioria esteja bem intencionada, repito, é que não vem do Senhor. Ora, quem despreza o que está escrito e tenta ouvir de Deus, poderá ser facilmente enganado por um espírito familiar religioso. O que é espírito familiar religioso? Bem, eu tenho 55 anos de idade, vai escutando. E vamos que eu não tenha conhecimento de Jesus, da palavra. E eu vou consultar um desses profetas, ou um desses, vamos dizer assim, adivinhos que tem por aí. E ele diz assim: Jaime, quando você trabalhava com seu pai, aí eu olho para a pessoa que está falando para mim, é um rapaz, vamos dizer assim, um exemplo, vamos dizer que fosse o Will ali. Está quantos anos, Will? 32, o Will tem 32 anos. Quando ele nasceu, meu pai já era falecido. Meu pai faleceu em 75. Vai escutando. Aí ele conta para mim um caso que só eu e meu pai que sabíamos realmente. Ele conta assim, ó, em 74, quando você trabalhava lá em Copacabana, lá na Figueiredo Magalhães, 870, com seu pai. Eu disse: peraí, o Will não tem nem a idade. E eu acho que então isso é de Deus. Não, é o espírito familiar religioso. Quer dizer, o demônio tem conhecimento no mundo espiritual, vai passando e você acaba caindo. É coisa séria. Isso aconteceu lá com Samuel. Quando Samuel já era falecido, com Saul, que veio o espírito familiar contando e todo mundo acreditou. Como tem gente até hoje, tem gente que não acredita que foi o Samuel que levantou-se entre os mortos lá e falou com Saul. Não, Deus permitiu. Não, aquele é espírito enganador. Que tem conhecimento, que mostra que a pessoa acaba caindo.
Então não caia nisso. São espíritos que vão levar a pessoa ao erro, o qual levará a tomar decisões loucas pensando estar servindo ao Pai. A verdade é que o Altíssimo só fala por meio das Escrituras Sagradas e fim de papo, irmão. Qualquer palavra de Deus não poderá contradizer a palavra dele. Qualquer pregação não poderá contradizer. De uma vez por todas, somente serve ao Senhor quem tem os seus mandamentos e os guarda. João 14, 21, lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então vamos lá, a palavra certa é conversão, mudar de direção. Se você tem sido um desses que tem buscado a direção divina com fundamentos em algum sistema profético, pare agora, isso é rebelião profunda. Algo que você não entende, nunca entenderá. E o pior é que não tem base bíblica. Mencionar isso aqui não é para ofender ninguém, é para dizer, amado, não ouça Jaime de Amorim Campos, ouça o Senhor. Estava lá no Monte da Transfiguração, João, Pedro e Tiago. Jesus, então, tem a visão lá eles têm a visão de Elias e Moisés. Senhor, vamos construir uma tenda para ti, outra para Elias ou para Moisés. A voz do céu veio da nuvem e dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você não tem que ouvir o Pedro, você tem que ouvir o Senhor.